Olá, eu sou Moisés Anton. Hoje eu vou estar falando sobre o tratamento medicamentoso no transtorno de ansiedade. Eu não sou contra o uso de medicamentos. O que a gente precisa começar a fazer é uma análise de como eles estão sendo usados, né? Então eu acho que está acontecendo uma certa tendência de um excesso de medicalização. De uma certa forma, o uso de monoterapias. Então, a pessoa, tanto na ansiedade como outros transtornos psicoemocionais, acabam ficando só no uso excessivo do medicamento por períodos extremamente prolongados, sem ter um acompanhamento mais aprofundado e sem ter outros recursos e outras estratégias de tratamento. É óbvio que o uso de medicamento, ele trouxe e traz para os pacientes um conforto e uma ajuda em situações de crise. Mas situação de crise é um momento onde a gente precisa amenizar o sofrimento para conseguir fazer um tratamento para que a gente não precise ficar usando medicamentos por um longo período. Principalmente medicamentos que já se sabem que o uso por longos períodos podem trazer alguns efeitos colaterais graves para o organismo e para o cérebro das pessoas. Então, acho que o uso de medicamentos é importante. Em alguns momentos é necessário que seja indicado para o paciente, mesmo que está fazendo psicoterapia, e em alguns momentos a gente precisa ter e lançar mão de outras formas de tratamento que não sejam só a medicamentosa. E entender também que não existe só medicamento psiquiátrico, existem outras formas de trabalharem com a ansiedade sem ser um remédio psiquiátrico, um remédio controlado. O que precisa ficar claro é que às vezes existe um abuso no uso de medicamentos para o tratamento de transtornos psicoemocionais e transtornos psiquiátricos. E a gente precisa entender que eles devem fazer parte do tratamento e não ser o tratamento em si. Então, quando utilizar o medicamento, né? Qual é o momento no processo do tratamento da pessoa ou como que a pessoa vive a decisão de que agora eu vou procurar um psiquiatra e vou tomar um remédio, ou eu preciso de um remédio. A minha experiência mostra que a decisão do uso do medicamento tem que primeiro partir da percepção do paciente, da necessidade do momento que ele está no processo terapêutico. E nesse momento, às vezes é importante aliviar o sofrimento para que possa ter ganhos no processo terapêutico. Então, quando é insuportável, o paciente está mostrando que realmente ele não está aguentando viver dessa forma, porque está sobre um sofrimento intenso, o medicamento sim aí deveria entrar para ajudar a ceder essa situação e continuar a aprofundar no processo terapêutico. O uso desse medicamento tem que ser aí trabalhado junto com o psicoterapeuta, tem que ser indicado um psiquiatra para fazer todo esse trabalho de medicamento e o acompanhamento do processo do uso dessa medicação, do início, o tipo de medicamento, a dose, para o paciente estar seguro no uso de uma substância que vai alterar algumas questões no seu organismo. Eu vou estar falando aqui, vamos dizer assim, uma lista de possibilidades para o tratamento de ansiedade onde envolve o uso de substâncias. Eu vou chamar assim de substâncias, né? Porque existe, por exemplo, os fármacos, que são os mais conhecidos, que são os que são prescritos pelos psiquiatras, né? O que é um fármaco? Um fármaco é uma molécula sintética desenvolvida e estudada que foi pesquisada e se viu que existe uma evidência que ajuda a pessoa naquele tipo de problema. Eu vou estar relacionando dentro dos fármacos quais são os mais usados no processo de terapia da ansiedade. Eu vou estar citando aqui alguns dos medicamentos que são à base de benzodiazepina, que é o princípio ativo, que são sedativos, que é usado para controlar a ansiedade, é muito usado no transtorno de ansiedade, é muito usado em transtornos fóbicos, para diminuir a ansiedade, às vezes até para conciliar o sono da pessoa, fazer com que a pessoa consiga dormir. É o famoso Rivotril, é o famoso Alprazolam e outros medicamentos de marca comercial que são usados, mas que no fundo têm o mesmo princípio ativo que é o benzodiazepínico, né? Eles acabam promovendo um relaxamento do organismo, uma calma, eles diminuem a atividade nervosa, aí eles
normalmente agem de uma forma um pouco rápida, ajudando a pessoa a sair da crise de ansiedade, principalmente quando a pessoa está tendo uma crise de ansiedade muito forte, que ela já está passando por um processo de descontrole. E também é usado, vamos dizer assim, de uma forma para manter a pessoa sem ansiedade, ou pelo menos com baixa ansiedade, né? O problema é que esse tipo de medicamento, ele é altamente adito, ele gera dependência química, né? E quando ele foi feito, ele foi pensado para usos esporádicos. E o que a gente começa a perceber por essa tendência de uma monoterapia, que é só o uso do medicamento, é um uso mais constante de um medicamento que pode trazer realmente alguns efeitos colaterais e uma adição, né? Ou seja, uma dependência química dele. Outro medicamento que é usado também para a ansiedade, que ele é um ansiolítico, é o buspirona. É um medicamento que foi desenvolvido como um ansiolítico. Ele é muito usado para os transtornos de ansiedade, de modo geral. Ele tem a vantagem de que ele não causa uma dependência química e ele não gera um certo entorpecimento mental na pessoa, deixa a pessoa um pouco mais reguladinha, assim, né? Não deixa a pessoa tão entorpecida, né? Ele também não tem problema com a interação de álcool, porque às vezes pessoas que estão dentro de um quadro de ansiedade acabam que elas consomem muito álcool também, né? Outro recurso para as terapias e tratamentos medicamentosos para as questões da ansiedade são o uso de alguns antidepressivos. É muito comum a pessoa que está com ansiedade, além de receber uma receita para comprar um ansiolítico, né? Dentro desse processo medicamentoso, acaba também sendo indicado um uso de um antidepressivo. Então, o uso de antidepressivos, que são normalmente inibidores da recaptação da serotonina na fenda sináptica, fazendo com que tenha uma maior concentração no organismo de serotonina. No caso dos medicamentos psiquiátricos, normalmente são esses os mais usados, né? Os antidepressivos, os ansiolíticos e os sedativos. A gente sabe também que pessoas dentro de um quadro de ansiedade, quando ela é um pouco grave, acabam usando a cannabis porque traz um estado de tranquilidade, de calma, diminui as funções do pensamento, a pessoa já não pensa tanto, perde um pouco essa sensação do tempo e a relação das coisas. Então a pessoa acaba entrando num estado mais de tranquilidade. Então é muito conhecido o uso do cannabis por algumas pessoas. A gente sabe que são drogas ilegais, né? Mas eu estou relatando o que a gente sabe que acabam recorrendo para fazer isso. Outras pessoas usam ou de forma ilegal ou através até de prescrições de alguns médicos que prescrevem cannabis, né? O óleo de cannabis. Normalmente são óleos ricos em CDB, porque o CDB é o que vai trazer essa resposta de tranquilidade, sonolência, uma diminuição no ritmo do pensamento, uma sensação de tranquilidade. Então, algumas pessoas usam de forma ilegal, porque compram de pessoas que não estão credenciadas na Anvisa ou não estão dentro de uma importação legal, né, ou com prescrição para o caso, né, de uso, mas acabam usando do óleo de cannabis com uma concentração alta de CDB. Se sabe também que se usam heroína, né, e todo tipo de droga que leve a pessoa a ter uma diminuição dessas funções que eu acabei de descrever, né? Não, tá errado isso aí, né? Essas drogas, que de uma certa forma, que elas são drogas depressoras do sistema nervoso central, diminuindo a fala, diminuindo a atividade cerebral, o pensamento, trazendo uma sensação de relaxamento e tranquilidade. Então, sabemos que muitas pessoas recorrem ao uso dessas drogas ilícitas para poder baixar o seu grau de ansiedade. Outra forma de também usar substâncias para que ajudem no tratamento de ansiedade estão os fitoterápicos. O que é um fitoterápico? A diferença de um fitoterápico para um fármaco é que o fármaco é uma molécula sintética. E no caso, o fitoterápico é um remédio onde o princípio ativo, a molécula dele, é derivado de uma planta. Os fitoterápicos, eles passam, quando são levados ao público, eles passam também pela Anvisa, eles passam por um processo de investigação científica para ver se aquele princípio ativo realmente traz o efeito que o fabricante está dizendo que ele faz, né? No caso da ansiedade, se diminui a ansiedade ou não. Muitas pessoas preferem usar o fitoterápico em comparação com um fármaco. Tem uma
uma preferência por um uso de uma substância natural. Existem algumas marcas conhecidas de fitoterápicos que as pessoas compram nas farmácias, lembrando que não é necessário, no caso de fitoterápico, uma receita médica, né? Você tem o Calmã, Maracugina, o Zebrim, são fitoterápicos que são usados e muitas vezes trazem um conforto e uma diminuição do sofrimento da pessoa em caso de ansiedade. É uma possibilidade também o uso de fitoterápicos para as estratégias de ajuda nas pessoas que estão dentro desse quadro. Existem também, além dos fitoterápicos, homeopatia. Tem pessoas que usam remédios homeopáticos para ansiedade. Normalmente esses remédios de homeopatia são aqueles que são aquelas bolinhas, ou eles são em xarope e são tomados várias vezes durante o dia. Você já deve ter visto alguém que toma algum medicamento homeopático, né? Existem alguns medicamentos homeopáticos que estão à disposição também. No caso, se eu não me engano, precisa da prescrição por um médico homeopata, precisa passar por uma consulta, porque a homeopatia tem todo um processo de conhecimento mais profundo de como a pessoa é, para buscar e escolher o tratamento homeopático, mesmo que seja para a questão da ansiedade, né? Dentro de alguns medicamentos conhecidos da homeopatia, você tem o Sedafit, o Nervocalme, ou seja, tem uma certa lista de medicamentos homeopáticos, mas que eu acho que deveria ser acompanhado por um médico homeopata e ter um estudo do seu caso dentro da homeopatia para que você faça uso desse tipo de medicamento. Dentro das substâncias que a gente está descrevendo para ajudar no tratamento, tem também os florais de Bach e também tem os florais de Saint-Germain. São extratos feitos com base nas flores. Também tem todo um conhecimento e uma ciência dentro dessas questões dos florais, como a homeopatia. Então seria importante também na escolha, tanto do floral de Bach como de Saint-Germain, ter um profissional que entenda disso, que te acompanhe e que possa buscar junto com você o que é mais indicado para o seu caso. Existe também a possibilidade dos famosos chás, então, que já não é nem um fitoterápico e nem um floral e nem um homeopático. São os chás que é um conhecimento milenar que é passado aí de geração para geração, de avós para mãe, de mães para filhos, que são os famosos chás que as pessoas tomam para se acalmar, que muitas vezes têm trazido resultados bons para algumas pessoas, né? Muitos deles são conhecidos, outros são menos conhecidos. Então, os mais conhecidos são a camomila, a passiflora, a valeriana, o mulungu, que é uma casca de uma árvore também, ajuda muito. Se não me engano, tem até um estudo na Alemanha com mulungu e um benzodiazepínico, e parece que o mulungu tem as mesmas funções e em alguns casos se saiu melhor na população que passou pelo experimento do que o próprio benzodiazepínico, como ansiolítico e como remédio sedativo também para dormir. É uma possibilidade também, no caso dos chás, nós precisamos entender que planta, por ser natural, não significa que ela não tenha substâncias que participam das estruturas dessa planta que podem trazer algum problema para o nosso organismo. Então, os chás nós temos que tomar muito cuidado. Normalmente não se aconselha que se tome mais do que 3 meses seguidos da mesma planta. Também é bom que não se tome mais do que 2 xícaras por dia, no máximo 3. Tem que se perceber um pouco a concentração do que se usa também, né? A receita, se é 1 colher, 2 colheres, a gente poder entender como é que isso funciona para não ter uma hiperconcentração aí de princípios ativos. E a gente sabe que o chá, por melhor que ele possa ser, por mais natural que seja, às vezes ele pode trazer efeitos colaterais também. Então tem um chá que as pessoas gostam muito porque ele é antioxidante, que é o chá verde, que tem vários benefícios para o organismo, e já se sabe que ele é hepatotóxico. Então, chá verde é para tomar 1 xícara por dia. Ele é bom? Maravilhoso, antioxidante, ele tem uma série de funções, mas tem pessoas que tomam muito e tomam por muito tempo. Hibisco, que é um outro chá que as pessoas tomam muito também, a gente sabe que ele vai alterar a absorção dos amidos, né? Então, seria importante uma prudência, né? Não achar que porque ele é natural a gente pode tomar de forma indiscriminada. Outra coisa é você perceber o seu corpo, como está reagindo, né?
ao uso de um chá ou de qualquer outro medicamento. De uma certa forma, depois de toda essa lista de substâncias e fármacos e de homeopatia e fitoterápicos e chás, isso é para a gente entender que existem outras formas e outras estratégias de apoio ao tratamento da ansiedade, que em algum momento a gente pode estar usando aí de um floral, ou de um chá, ou de um fitoterápico, ou até mesmo a necessidade de um medicamento controlado, receitado por um psiquiatra. O que é importante é a gente, junto com o paciente, saber e conhecer, entender a circunstância que está acontecendo, o momento do tratamento e ver de qual dessas estratégias medicamentosas vão ser mais indicadas para aquele paciente em especial. Então, eu me despeço de vocês aqui e a gente se vê no próximo vídeo, onde eu vou estar mostrando e ensinando como uma outra estratégia também de tratamento dentro da ansiedade, exercícios que te podem tirar de um estado de ansiedade e aprender a modular o sistema nervoso autônomo para que você não tenha uma predisposição a uma resposta simpática ou uma resposta de ansiedade. Exercícios também para que você não tenha uma resposta mental, para que você desencadeie estados de ansiedade no teu organismo. No próximo vídeo nós estaremos falando sobre essas técnicas da terapia bioenergética para que você possa controlar a sua ansiedade e que você possa evitar ou sair de uma crise de ansiedade.